E se o propósito de uma vida inteira pudesse ser revelado num sonho? Hoje, a gente vai mergulhar fundo justamente nessa ideia, que vem de um capítulo fascinante do livro Você Governante, um guia nessa jornada para descobrir nossa identidade e nossa missão. Bom, o ponto de partida do livro é uma cena. Imagina só, à beira de um lago, tudo tranquilo, e é ali que um mentor, um sábio, chega e lança duas perguntas que podem mudar tudo. Você sabe quem você é? Você sabe de verdade qual o seu propósito na vida? Olha, e essa não é uma pergunta qualquer, né? Segundo o livro, essa é a pergunta essencial. É o primeiríssimo passo para alguém deixar de ser só um passageiro na vida e finalmente se tornar o governante da própria história, tomando as rédeas do seu destino. Para ajudar a gente a responder essa grande questão, o livro quebra ela em duas partes fundamentais. Primeiro, a identidade, ou seja, quem a gente é na nossa essência, lá no fundo. E segundo, o propósito. Por que estamos aqui? A ideia é bem clara. Não dá para entender a missão sem antes entender quem se é. Então, antes mesmo de sair procurando por uma missão divina, o livro bate muito na tecla de que é preciso fortalecer esses dois pilares. Saber quem somos e aceitar que temos sim um propósito. Essa é a base, o alicerce onde todo o resto vai ser construído. Certo, mas como é que se faz isso na prática? O livro não dá uma solução de micro-ondas, não. Pelo contrário, ele aponta para uma jornada interior, uma prática espiritual. A resposta não estaria no barulho do mundo lá fora, mas sim no silêncio, na oração e na meditação. E é aqui que a coisa fica bem específica. O livro descreve um exercício para fazer à noite que é quase um ritual mesmo, pensado para abrir um canal direto para essa revelação. E o nome desse método? O Ritual da Água. A metodologia é surpreendentemente precisa. A instrução é essa: segurar um copo de água, focar a intenção nele fazendo uma pergunta crucial, beber metade antes de dormir e o resto logo ao acordar. É como se fosse uma forma de programar o subconsciente para essa busca. E essa aqui é a pergunta exata que o livro instrui a fazer. Não é uma pergunta vaga, sabe? É um pedido direto, seja para o universo ou para Deus, pedindo clareza total sobre qual é o propósito, qual é a missão de vida de alguém aqui na Terra. Ok, o ritual foi feito. E agora? O que acontece? Segundo o livro, a resposta não vai vir como um pensamento consciente, do nada. Ela vem de um lugar muito mais profundo, muito mais misterioso, os sonhos. A preparação aqui é fundamental. O livro insiste que a pessoa tem que ter um caderno e uma caneta ali do lado da cama. A chave do sucesso é conseguir anotar o sonho assim que acorda, antes que ele se perca na correria da manhã, sabe? E aqui vem a promessa central, a afirmação mais ousada do livro. Dentro dos símbolos, das histórias e dos sentimentos daquele sonho, ali estará a sua missão, a resposta que se procura. Claro, a pergunta que todo mundo faz é: tá, mas e se a pessoa não sonhar? Ou se não conseguir lembrar de nada? O livro já antecipa essa dúvida e tem uma resposta para isso. A instrução é simplesmente continuar o processo. Acordou, bebe a outra metade da água e faz a pergunta de novo. É um ato de persistência, de reafirmar a intenção para o universo. Mas por que essa prática funcionaria? O capítulo não deixa essa pergunta no ar, não. Ele fundamenta o exercício inteiro numa promessa de esperança, numa crença fundamental sobre a natureza do universo. E aqui está o ponto-chave. A confiança toda nesse ritual vem dessa crença, resumida nessa citação de Jeremias, a de que existe um plano divino para a gente. Um plano não para causar dano, mas para fazer prosperar, para dar esperança e um futuro. A busca pelo propósito, então, não seria um tiro no escuro, seria um alinhamento com esse plano. No final, essa exploração toda deixa a gente com uma pergunta bem poderosa. Se uma missão de vida pudesse ser revelada num sonho, o que isso diria sobre a conexão entre o nosso subconsciente e o nosso propósito? Será que as respostas que tanto buscamos lá fora já estão aqui dentro, só esperando para serem descobertas?